Mais uma vez, bom dia a todos. Este momento vamos terminar, este é o domingo que terminamos a nossa sessão, a nossa série em Gênesis. Vamos terminar com o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Gênesis e tem sido um tempo, pessoalmente, para mim, onde eu tenho aprendido bastante. Tenho que agradecer também a graça dos irmãos, que os irmãos também mostram graça ao pastor, não é? Quando eles sentam-se e ouvem a palavra de Deus, ouvem as pregações, domingo após domingo, e tem sido um bom tempo que temos passado juntos. Só oramos que a sua palavra esteja a produzir os seus frutos no seu tempo, conforme a vontade de Deus. Nesta manhã, vamos colocar a nossa atenção nestes dois capítulos de Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11. São duas porções extensas. E o que vamos fazer esta manhã não será tanto uma pregação, vamos sair um pouco do estilo de pregação, de invocar a igreja, e vai ser mais um tempo de estudo bíblico. Mas esta manhã eu gostaria de falar acerca da origem das nações. A origem das nações. E quando falamos acerca da origem das nações, através desta passagem, temos de falar, ou somos obrigados a falar, acerca da ascensão de territórios, tiranos e torres. A origem das nações, a ascensão de territórios, tiranos e torres. Gostaria de ler algumas passagens com os irmãos, para que os irmãos coloquem em perspectiva a relação que Deus tem com as nações e com o mundo. Diz o seguinte em Isaías capítulo 40, nesta série, ou neste momento que Isaías está a falar da grandeza de Deus, dos capítulos 40 para a frente, ele diz o seguinte, capítulo 40, versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde. Isto é incrível. As nações são consideradas por Deus como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima, ou pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações, versículo 17, são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Estas são afirmações, declarações de Deus incríveis. E vem mesmo a calhar, porque vivemos no tempo em que sentimos que cada vez mais temos instabilidade entre as nações, por causa das guerras, dos conflitos, das crises económicas. Mas quando recebemos uma palavra como esta, quando ouvimos aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus, sobre a sua relação com as nações, só podemos ter grande consolo e grande reverência diante deste Deus. Aliás, a Bíblia ainda diz mais no Salmo 33, quando usam ali para o Salmo 33, versículo 9 e versículo 11, Salmo 33, versículo 9 até o versículo 11, porque falou o Senhor e foi feito, mandou e logo apareceu, falando da criação. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Quem temos a governar acima dos céus, a terra, é o Deus soberano. É o Deus que controla todas as coisas. É o Deus que tem uma soberania meticulosa sobre todos os assuntos humanos. Aliás, o Salmo 115 acrescenta, o Salmo 115, versículo 3, diz o seguinte, os salmos mais à frente, Salmo capítulo 115, vamos ler do versículo 1 a 3, diz: não a nós, Senhor, não a nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. As nações buscam glória para o seu nome, buscam glória para si mesmas. Bem, os santos dizem: Deus, nós não queremos glória. Nós queremos a glória ao teu nome, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Qual é a resposta? Versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo conforme lhe apraz, ou conforme lhe agrada.
esta perspectiva acerca de Deus ajuda-nos a entender a relação de Deus com as nações. E numa passagem como esta, que é uma passagem densa, provavelmente um pouco enfadonha de ler todos estes nomes, todos estes países, todas estas cidades, é uma passagem que retrata e demonstra a soberania de Deus sobre as nações. Ele criou as nações. A origem das nações, a origem de todos os países do mundo, de todos os territórios, está em Deus. Por isso, antes de entrar na nossa passagem, e nós podemos já abrir em Gênesis capítulo 10 e Gênesis capítulo 11, antes de estudar a nossa passagem, eu gostaria que os irmãos, deixem-me avisar que será um pouco denso, um pouco mais estudo do que propriamente uma pregação. Por isso eu quero preparar o vosso coração a isso. Mas antes de entrarmos na nossa passagem, eu gostaria de só dar alguns dados que eu considero importantes e que são dados curiosos para entender as genealogias ou as gerações. E nós não estamos acostumados a fazer isto. Parece-me que a igreja ou a Associação dos Mormons, eles têm um ministério em que eles traçam a nossa ascendência, eles conseguem fazer isso. E muitas vezes é interessante para as pessoas tentar saber quem era o pai do pai do pai do pai, de onde é que ela veio, onde é que está a sua raiz familiar. Mas aqui nas Escrituras nós temos aquilo que são as genealogias, o que nos diz que tudo aquilo que nós precisamos de saber acerca da história, tudo aquilo que temos acerca da história, está nas Escrituras. Esta é a nossa fonte, esta é a verdade. Mais nenhum documento histórico pode nos providenciar informações como estas, que estão aqui nas Escrituras. Mas uma das coisas curiosas acerca das genealogias, coisas que nós não estamos habituados, é a maneira organizada e artística como é formada, ou como são formadas as genealogias, ou as famílias, ou aquilo que é a palavra que é usada, Toledot, no original, nesta passagem. Como diz no versículo 1, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, as famílias, as genealogias das famílias de Noé. E é incrível como é que o autor, neste caso Moisés, ele estrutura as suas genealogias. Além de refletir estas genealogias, o engenho do autor ajuda os leitores e os ouvintes a prestar atenção no que realmente é importante. Não temos todos estes nomes só como uma lista telefónica que tem uma série de informação. Estes nomes são colocados de forma, e são desenhados de forma, a que os autores, a que os leitores e os ouvintes coloquem o seu foco nas pessoas que são de facto importantes. Então, três coisas temos que considerar, pelo menos três coisas temos que considerar quando estudamos esta passagem em particular que fala destas genealogias. A primeira coisa é a ramificação tripartida, ou a ramificação que desboca em três pessoas importantes. E este é um padrão que nós vemos ao longo das genealogias. Então, a primeira coisa a notar na narrativa deste capítulo 10 é a padronização da divisão dos filhos. Por exemplo, a genealogia de Caim termina com 3 filhos, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Lembram-se disto, não é? A lista genealógica de Adão, que registra 10 nomes e que termina com Noé, também inclui ou conclui com 3 filhos. A genealogia de Noé até Terá, no capítulo 11, também inclui 10 nomes nesta lista e igualmente culmina com 3 filhos. Os filhos de Tera ou Terá, que são Abrão, Naor e Harã. Então esta jogada do autor é para que foquemos a nossa atenção em indivíduos específicos que são relevantes para a história. Todos têm a sua relevância e importância na história, mas quando destaca 3, quando destaca estes, é para que, neste caso, Israel tenha atenção de onde é que estão as suas origens, onde é que está a sua linhagem. Então, a primeira coisa a ser notada nas genealogias é a ramificação de 3 que saem destes patriarcas. A segunda coisa é a aglomeração de setes. Agora, quem já leu o livro de Gênesis pode entender a repetição de setes que tem o livro. A repetição não só do número 7, mas dos múltiplos de 7. Portanto, tal estrutura de setes revela o engenho do autor e talvez os paralelos intencionais entre as linhagens que são feitas no capítulo. Ainda acerca destes padrões, se examinarmos a lista de filhos de Jafé, que são 7,
7 filhos de Jafé, notamos que 2 nomes são selecionados para desenvolvimento posterior. Então ele vai destacar 2 nomes destes 7 filhos para depois falar deles mais à frente. E desses 2 filhos cresce uma lista de mais 7 descendentes. Outra vez o número 7. O que resulta em 14 nomes na linhagem de Jafé. Agora isto é interessante. Porque adicionando estes nomes aos 30 descendentes de Cã e aos 26 do seu irmão Sem, obtemos o grande total de 70 nomes. Agora alguém pode estar a perguntar, mas qual é a importância disso? O que é que isso importa? De ter 70 nomes. 70 é mais do que 69 e menos do que 71. Então é relevante aqui porque, obviamente, Moisés coloca este número e seleciona estes nomes por este número, por alguma razão. Isto é significativo porquanto é possível que seja uma demonstração de que Deus colocou intencionalmente Israel, esta nação, que não é mencionada no texto. Reparem, várias nações são mencionadas, menos Israel. Israel não é mencionado. E parece que Deus colocou intencionalmente Israel, Moisés quer demonstrar isso, entre aquelas nações. 70 nações, 70 famílias. Além do mais, 70 é um número correspondente às famílias de Israel. Reparem, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, diz o seguinte: quando o Altíssimo distribuía as heranças, versículo 8 e versículo 9, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, o que Jeová fez? Bem, ele falou, ou fixou, os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Então o estabelecimento e a limitação dos povos e a distribuição dos povos estão conforme o número dos filhos de Israel, que nós vamos ver mais à frente, que eram 70 pessoas também. O versículo 9 diz: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança. É interessante porque aqueles que saíram do Egito e foram para Canaã foram 70. 70. Agora, com respeito a estes nomes que aparecem nestas aglomerações de setes, o texto, embora esteja interessado nas famílias, como é dito no versículo 32 do capítulo 10, vocês podem ver aí no versículo 32, estas são as famílias dos filhos de Noé, o texto está preocupado com famílias. Também o texto contempla, além das famílias, indivíduos. É por isso que nós, no versículo 1 do capítulo 10, temos Sem, Cã e Jafé, que são indivíduos. Então, alguns nomes de indivíduos destacam-se neste capítulo, em particular no capítulo 10. Peleg é um deles, no versículo 25. Vejam comigo o versículo 25 do capítulo 10. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Porquê? Porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Então aparece este indivíduo que marca algo que aconteceu, um evento que aconteceu na história. Depois temos os filhos de Sem, no capítulo 11, que parecem ser todos indivíduos. Né? Temos uma segunda genealogia no capítulo 11 e trata de todos estes indivíduos que saíram de Sem. Depois temos Nimrod, que aparece no capítulo 10, versículo 8 até o versículo 12. E este seria o primeiro tirano, o primeiro governador que vai subverter, vai escravizar os povos. Este homem era terrível. Aliás, os historiadores acreditam que é no berço, debaixo do domínio de Nimrod, no berço da Babilónia, neste lugar de Sinar, em Babel, onde nascem todas as religiões nefastas e todas as falsas doutrinas que nós temos hoje. É aqui que nasce. Todo o tipo de idolatria nasceu aqui com Nimrod, o primeiro tirano. Mas não só temos nomes de indivíduos, temos nomes de tribos que se destacam no capítulo 10, versículo 4, 6 a 11, e também temos tribos de gentios, que podemos notar isto no versículo 16 e 18, que não necessitamos de ler agora, os irmãos depois podem ler em casa. Mas como é que nós podemos sintetizar este capítulo 10 e o capítulo 11 neste estudo que estamos a ter aqui agora? Bem, se sintetizássemos a mensagem do capítulo 10, podíamos dizer que de 100, não 100 em número, mas a pessoa, a Cã e Jafé, descendem todas as nações do mundo, em suas terras e conforme as suas línguas. Destes 3, descendem todas as culturas, nações e etnias do mundo.
E desta linhagem descendem todas as tribos cananeias que ocuparão a terra de Canaã. E também todos os líderes e governantes que saem desta zona este. Nos quais temos este homem chamado Nimrod, que pertence à linha de Cã. Reparem, Nimrod pertence à linha deste homem que foi amaldiçoado. Canaã foi amaldiçoado. Cã, pai de Canaã, foi amaldiçoado. E daqui sai Nimrod. Então, além de tudo isto, o capítulo 10, e também podemos incluir o capítulo 11, prepara os ouvintes para o surgimento daquilo que seria o catalisador das bênçãos. Por isso, Moisés coloca estes dois capítulos, que embora sejam enfadonhos de ler, mas ele coloca para demonstrar como é que Deus vai trazer o catalisador de bênçãos celestiais sobre o mundo. Como é que Deus vai restaurar este mundo? Como é que Deus vai redimir este mundo? Como é que Deus vai abençoar todas as nações? Será que Deus vai trazer anjos para abençoar todas as nações? Será que Deus vai trazer algum governante político, algum novo rei para governar as nações, para estabilizar as nações? Bom, de certa forma, sim. Mas tudo isto vai começar através de um homem. Este capítulo 10 e capítulo 11 preparam o caminho para o capítulo 12, onde surge o grande patriarca Abraão. E Abraão nasce neste contexto. Aliás, certo comentarista nota o seguinte, eu cito: tudo isso ocorre para que a chamada de Abraão possa ser vista à luz desse pano de fundo, no seu significado e no seu alcance universal. As nações espalhadas como resultado do julgamento de Deus fornecem a ocasião para a chamada de Deus. Um homem através do qual o propósito divino será cumprido. Então, este capítulo 10 e capítulo 11 são o pano de fundo, são o contexto para aquilo que é a história de Abraão. Nós não podemos entender a história de Abraão sem os primeiros capítulos, ou pelo menos sem o capítulo 10 e o capítulo 11. E nem podemos entender a grande comissão sem a história do capítulo 10, capítulo 11, a história de Abraão e o culminar em Jesus Cristo. Então, na origem das nações, o que é que nós temos que ver aqui na origem das nações, que está aqui no capítulo 10 e no capítulo 11? Bem, Moisés, a primeira coisa que ele faz, que ele demonstra na origem das nações, é a ascensão dos territórios. A ascensão dos territórios, ou seja, os novos países que delimitam as nações. Então aqui será um pouco aborrecido, confesso, mas ele menciona alguns nomes. Eu gostaria só de dar esta informação aos irmãos, só para que os irmãos entendam um pouco do contexto daquilo que os judeus estavam a ouvir. O primeiro nome que aparece aqui no capítulo 10, versículo 2 a 5, é o nome Jafé. Então os povos descendentes de Jafé povoaram o território entre os mares Egeu e Cáspio, e os descendentes de Jafé mencionados no texto são 14 e se espalharam nos territórios de Anatólia e Grécia. Depois temos um indivíduo chamado Gomer. Ele é o primogênito daqueles, ou progenitor, perdão, daqueles que são chamados os indo-europeus. Agora, no início da história, os jafitas foram divididos em dois grupos. Um deles estabeleceu-se na Europa e outro na Índia, o que explica o nome indo-europeu. Então parece que estes povos estão a ocupar aquilo que se chama a Ásia Menor. Depois temos este nome muito conhecido nas Escrituras, que é Magog. O nome que aparece em Ezequiel e também aparece em Apocalipse. E Magog é o segundo filho de Jafé. Esse nome também é dado a uma terra localizada nas partes remotas do norte. E podemos ver isto em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. E alguns identificam Magog, sim, com o reino de Lida, enquanto outros identificam com o reino dos Citas. Mas nós conhecemos este nome por causa de alguém que iria governar sobre Gog, não é? Magog. Não só temos estes nomes, Jafé, Gomer e Magog, mas também temos Madai. Agora, Madai é um nome que nós podemos não conhecer quando nós lemos este nome assim, mas é um nome de um povo que é muito conhecido. Madai é identificado com os medos que ocuparam o mar Mediterrâneo, a área montanhosa do leste da Síria e do sul do mar Cáspio, e é uma cidade bem conhecida no Antigo Testamento e corresponde ao Irão moderno hoje em dia. Então Madai é onde temos os medos, não é? Uma das nações, medos e persas, que ocuparam ou que causaram problemas a Israel. Se os irmãos se lembram das visões que Daniel teve, ele viu em sonhos, ou teve esta visão de algumas nações específicas
que teriam uma relação especial com Israel, para o oprimir ou para, de certa forma, abençoar. E esta é uma delas. Então Javã teve 4 filhos, temos Javã também, que teve 4 filhos. Dele vem o povo jónico, ou o povo iónico. Agora, quem é este povo iónico? É um povo que todos conhecem, é o povo grego. E este povo grego nasceu deste tal Javã. Javã. Eu creio que existe um grupo musical que se chama Javã, não é? É, não é? É um cantor. Djavan? Ah, ok. Muito bem. Então aqui está a origem do Djavan. Brincadeira. Então Javã seria o povo que dá origem aos gregos. E os gregos, nós conhecemos os gregos, grande parte da nossa cultura é influenciada pelos gregos. Em conclusão, o que nós vemos dos jafitas é que eles espalharam-se por todo o território de Espanha até à parte média. Por outras palavras, o vasto território que abrange todas as ilhas do Mediterrâneo e desde Espanha até a parte da Ásia Menor, até a parte da Média, eles ocuparam toda aquela parte da Ásia Menor. Então a origem dos povos que habitam lá estão em Jafé, nos Jafitas. Se avançarmos para os versículos 6 e 20, vemos outros nomes também muito importantes. Suportem-me mais um bocadinho aqui. O primeiro filho de Cã, que nós vemos aqui, é Cush. Vocês podem ver aí na vossa passagem do capítulo 10, versículo 6 a 20. E alguns identificam-no como com a Núbia e o norte do Sudão, ou talvez com o país que faz fronteira com o Mar Vermelho. Claramente, o lar original dos etíopes ficava na parte inferior do Tigre e do Eufrates. Quando falamos destes tigres, falamos da parte da Mesopotâmia, entre os rios. E nesta localidade, nesta zona, foi onde Nimrod construiu o grande poder para ele, esta grande cidade que tinha este grande império. Então, de lá se espalharam para a parte sul da Península Arábica e eventualmente cruzaram o Mar Vermelho, colonizando a Núbia africana e também a Abissínia. Então, os descendentes de Cush são geralmente aparentados com os dois povos, os etíopes e aqueles que são do sul da Assíria e os cassitas ao leste. Alguns acreditam que Cush incluía não apenas Etiópia, mas também o que hoje é a Núbia, a parte do Sudão. Então temos este nome que identifica mais uma parte que é bem próximo de África, não? Cush, que é filho de Cã. Não se esqueçam que Cã é aquele que recebeu a maldição porque ele viu a nudez do pai. Depois temos Mizraim. Agora Mizraim é um nome que parece-nos estranho, mas se eu explicar-vos de quem sai de Mizraim, os irmãos vão conseguir entender melhor. Então Mizraim é o nome bíblico do Egito. É o segundo filho de Cã. E nós sabemos qual é que é a história e a relação entre Israel e o Egito. Então cada vez que o Egito é lido no Antigo Testamento, a palavra no original é Mizraim. Outros nomes também aparecem: Put, Canaã, Avilá. E Put é o terceiro filho de Cão, que também pode se referir à Líbia. Canaã é o quarto filho de Cã. E daqui saem todos os cananeus, eles se estabelecem naquela parte que é chamada de Palestina, eles ocupam aquele lugar. E o nome cananeu é, portanto, dado aos habitantes de Canaã, conhecida como Palestina, um nome que tem aparecido tantas vezes nas notícias, não é? E Avilá, por fim, Avilá, que significa terra de areia, e é provável que tenha sido o progenitor de algumas tribos árabes que habitavam o território noroeste da Arábia e perto de Sabá. Nós lembramos da rainha de Sabá que visitou Salomão. Então todas estas nações, estas famílias, estas tribos, que eu não mencionei todas, mas fazem parte do contexto e da civilização de Israel. Neste caso de Cã, estas nações são inimigas de Israel, tornaram-se inimigas, antagónicas ao povo de Deus. Então, no que diz respeito às origens das nações, a primeira coisa que Moisés coloca diante do povo que está prestes a entrar na terra prometida é as nações que seriam as suas vizinhas, provavelmente seriam suas inimigas, nações que iriam criar problemas ou que iriam abençoar as suas vidas, mas estes seriam os seus vizinhos nacionais. Então, depois de Moisés explicar acerca dos territórios e os novos países que delimitam as nações,
ele agora introduz outro tema que é importante no que diz respeito à origem das nações. Uma realidade que é inalterável nas nações. E esta é os tiranos. Nações, por haver nações, sempre existirão tiranos. Enquanto Deus não restaurar todas as coisas, sempre virão tiranos. E os tiranos são os novos rebeldes que dominam essas nações. E o primeiro rebelde que nós temos aqui é Nimrod. E Nimrod é o filho de Cush e foi fundador do primeiro reino imperial que existiu na humanidade. Nimrod. Quem é este Nimrod? A Bíblia ensina que este Nimrod é um tirano, é um governador, é um déspota. Parece que ele era um homem de grande poder, de grande fama, mas nós não saberíamos nada de Nimrod se não tivéssemos as Escrituras. Imaginem só. O homem que construiu impérios, o homem que foi um grande tirano, o homem que espalhou terror, o homem que trouxe violência, o homem que estabeleceu uma nova religião mundial, o homem que foi o promotor de uma nova ordem mundial, não existe nenhum registro histórico acerca dele. Toda a sua glória, todo o seu poder. Se estas pessoas quiserem saber alguma coisa sobre Nimrod, têm que ir à nossa simples e famosa Palavra de Deus. É o único registro que tem sobre Nimrod. E Nimrod foi o primeiro poderoso da terra, conforme nos diz Gênesis capítulo 10, versículo 8. Vejam aqui o versículo 8. E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser o poderoso na terra. E a palavra que aparece aqui é Gibor, a mesma palavra que nós já vimos em Gênesis capítulo 6, versículo 4, quando fala que os filhos de Deus envolveram-se com as filhas dos homens, tornaram-se poderosos na terra. E esta palavra Gibor aparece também para este homem. Pode ser da linhagem também deste, só pode ter alguma ligação com estes grandes senhores da outrora. Então este era um homem poderoso, um homem de destaque, um homem de grande coragem. O nome Nimrod significa, o que é interessante, significa aquele que se rebela, ou nós nos rebelaremos. Interessante isto, não é? Um homem com uma figura com tanto destaque naquela sociedade tem um nome que demonstra diante dos homens e diante de Deus que ele será um revoltado. Como se diz em crioulo, um rebelado. E ele será assim. O homem que promove a rebelião. Mas rebelião contra quem? E nós vemos na passagem claramente que é uma rebelião contra Deus. O nome Nimrod significa isto, rebelião, revolta. Anarquia, revolução. É provável que muito cedo em sua vida Nimrod tenha começado a subjugar os outros e a colocá-los sobre a sua autoridade, usando a violência e usando a opressão. Então, depois do estabelecimento destas nações, Moisés dá-nos este dado que, ao estabelecerem-se as nações e ao estabelecerem os seus territórios, começam a surgir estas figuras que não são para bem, mas são para mal. Nimrod é um deles. Parece que é um homem violento, um homem não de paz, mas de sangue. Agora, é interessante porque, sabendo que Nimrod é um primeiro tirano, e eu, ao ler esta passagem, consegui identificar isto, eu logo procurei um dos livros que eu comprei há uns meses atrás. Estava até com o meu irmão Bertil e vi este livro super barato que falava sobre os ditadores da história e os déspotas da história. E eu agarrei o livro, li parte do livro, e uma das primeiras histórias que fala dos primeiros ditadores e déspotas é de Saddam Hussein. Agora é interessante, porque depois da queda de Saddam Hussein, foram encontrados alguns vídeos sobre a sua prática como tirano. O que ele pedia muitas vezes aos seus capatazes é que gravassem as torturas que eles infligiam a pessoas do seu povo. Faziam atrocidades a famílias, crianças, mulheres, homens. Ele pedia para gravar e pedia para um destes servos trazer, a um destes capatazes trazer os vídeos para a sua casa. E o objetivo dele era sentar-se com a sua família numa boa noite de cinema e a ver a tortura que era infligida a todos aqueles que eram do seu próprio povo. Atrocidades que eram feitas. É acreditado que Saddam Hussein tinha problemas psicológicos, que ele era maníaco. Mas tudo isto demonstra que homens, quando têm grande poder, não assumem a grande responsabilidade e fazem grandes atrocidades. O que eles pensam realmente é que eles são deuses. Nós podemos viver na ilusão que estes grandes líderes da nossa época, que não têm Cristo como Salvador, eles realmente estão interessados no bem mundial e na estabilidade mundial. Não estou aqui para julgar as intenções de todos, mas é muito provável que estes homens, na sua aparente humildade, pensam realmente que são deuses.
Nimrod não era diferente e Deus avisa-nos desde já que uma vez que a humanidade se estabelece nas suas nações e territórios, homens como Nimrod surgirão. Gênesis capítulo 9, 10, versículo 9 diz o seguinte: este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Este homem era um caçador, o primeiro poderoso da terra, mas também era um poderoso caçador diante do Senhor. Agora, isto é uma frase um pouco difícil de interpretar. É um pouco difícil de interpretar e muitos teólogos têm dado uma interpretação para esta frase. Alguns dizem que pode referir-se às façanhas de perseguir, capturar e matar animais, que este homem era engenhoso nesta área, e que nesse caso a ideia seria que a expressão diante de Jeová tivesse a ver com o facto de Jeová considerar Nimrod como um excelente caçador. Deus vê dos céus e diz: este homem, não há como ele é um excelente caçador. Ou seja, por outras palavras, isto seria uma avaliação, esta frase refere-se a uma avaliação da parte de Deus, que Nimrod era o melhor caçador, era o caçador dos caçadores. Outra interpretação, uma segunda interpretação, é que toma a preposição na frente de como contra, não sendo um elogio da parte de Deus, dizendo que Nimrod era um caçador poderoso e isso em oposição a Jeová. Porque Jeová está a ver Nimrod. Assim como Jeová viu o pecado de Caim e viu o pecado das nações, quando ele visita as nações antes do dilúvio, ele agora vê este quase como uma segunda queda e olha para este homem e diz que ele é poderoso contra ele. Então é possível que Nimrod tenha começado como um caçador de animais. De facto, pode ser essa a ideia. Ele era um grande caçador. Mas ele agora usa o seu engenho, o seu poder bélico, não só para caçar animais, mas para escravizar e caçar pessoas para o seu próprio benefício. Ele agora usa as pessoas como gado. As pessoas estão ali para servir, assim como Saddam Hussein, que via o seu povo para servir a ele mesmo, e grandes ditadores na história viam o povo apenas para o seu próprio serviço. Bem, Nimrod faz a mesma coisa. Ele torna-se este tipo de caçador de pessoas. Então pode-se dizer que ele se tornou o primeiro déspota e o primeiro grande imperialista, o primeiro Hitler da história, o primeiro Stalin da história. Então aparentemente Nimrod foi a personificação de toda a violência que nós podemos ver, não só naquela época, mas também, a época após o dilúvio, mas também agora. Nimrod até pode ser comparado com o anticristo, porque ele era um poderoso tirano. Pode ser comparado com o besta, porque ele era um poderoso tirano que ergue Babilónia, uma cidade e um sistema contra Deus. Bem parecido com o besta que aparece no final dos tempos. E no início do seu reino, ele estabelece algumas cidades, Babel, Erech, Akkad, na terra do Sinar. O versículo 10 diz-nos o seguinte, no capítulo 10, e o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Akkad, Calné, na terra de Sinar. Então Nimrod formou um império que abrangia estes 4 reinos. E dos 4 reinos, deixa-me mencionar apenas 3. O primeiro aparece, é Babel. Agora é interessante porque Nimrod não estava a construir apenas uma cidade com estabilidade política. Não era só isso, não era só uma questão económica. Ele estava a construir um centro de adoração. Todas as cidades são, por definição, um centro de adoração. São. Interessante, um dia estava a ouvir um comentário de um cientista e ele lançou esta pergunta: porquê que as cidades, grandes cidades, têm a tendência de construir arranha-céus? Qual é o propósito? Não é? Uma boa pergunta. Porquê? É só por uma questão estética? Não. Todos os grandes impérios sabem que um grande edifício como um prédio gigante, uma torre gigante, é uma demonstração de poder e domínio. Demonstração de solidariedade humana contra Deus. Nós não precisamos, é o maior sinal do humanismo, é que nós não precisamos de Deus. Nós estamos bem, nós somos modernos, cada um pode viver a sua religião, ter o que ele quiser, mas isto não significa nada para o governo humano. Nimrod faz a mesma coisa, e esta cidade que ele constrói, que ele estabelece em Babel, acaba por ser o portão de Deus. Este significa Babel. E o território dos domínios de Nimrod na Bíblia acontecem aqui, nesta terra chamada de Sinar. Babel ou Babilónia tornou-se a capital do seu grande império, que aparece depois no final dos tempos, né, em Apocalipse.
A segunda cidade-reino que Nimrod estabelece é Erech. Agora, Erech é onde sai o idioma acadiano, de Uruk. Não é? Uruk é um dos primeiros idiomas, o idioma mais antigo que nós temos conhecimento. Provavelmente o mais antigo e provavelmente podia ser um idioma parecido com este que se falava naquele tempo. Nimrod também foi fundador de Akkad, como aparece aí no texto, que era localizado na parte norte da Babilónia. E Nimrod também estabeleceu Nínive. Agora, o nome moderno de Nínive é Hu-i-u-ni-jik. Não estava a gaguejar, estava mesmo a tentar dizer o nome. Então, e esta foi a capital da Assíria, Nínive, que saiu de Nimrod, do primeiro estabelecimento que está aqui. Agora, nós conhecemos a história de Nínive. Conhecemos que os ninivitas foram grandes inimigos de Israel. Deve ser lembrado que a Assíria, Nínive ficava na Assíria, foi um dos impérios mais cruéis da antiguidade e foi quem destruiu a cidade de Samaria em 721. Aliás, é interessante porque houve um profeta que foi chamado para ir a Nínive. E quem foi esse profeta? Jonas. Agora, os ninivitas também tinham esta mesma mentalidade que Nimrod. Tinha esta mentalidade de violência e de subjugar, deste imperialismo perverso sobre os fracos, sobre os oprimidos. E eles tinham esta mesma atitude. Aliás, a Assíria era uma das nações mais perigosas do seu tempo. Aliás, eles tinham como símbolos, eles tratavam de facto pessoas como animais. Os seus opositores eram animais para eles. Em que eles achavam que para destruir o seu opositor, para conquistar, eles tinham que agarrar os reis daquela nação e agarrar aquele povo e colocar um anzol sobre o seu queixo e levá-lo de rojo, mostrando o seu poder, considerando que todas as nações fora de Nínive são apenas animais. Então, a Síria, neste caso, e Nínive eram terríveis. Há quem diga, há historiadores que dizem que quando a Síria preparava-se para fazer cerco a alguma nação, para conquistar, as nações que já conheciam a Síria tentavam cometer suicídio nacional, porque sabiam que eles eram terríveis. Então nós podemos entender Jonas aqui, não é? O grande pensamento de Jonas está, não, estes têm que morrer mesmo. Estes têm que ser destruídos, Deus. Ora, o problema de Jonas não era que Deus fosse destruir Nínive. Jonas já sabia desde o início que Deus não iria destruir Nínive, porque uma vez que ele pregasse, Deus iria mostrar a sua misericórdia. E esse era o problema de Jonas. Para Jonas, porque eles eram tão terríveis, filhos de Nimrod, eles tinham que ser destruídos. Eram maus, terríveis. Então, evidentemente, tanto a Babilónia como a Síria e a sua capital Nínive eram lugares onde reinava esta violência, e não só a violência, como também a idolatria. Nós olhamos ao mundo à nossa volta e vemos todas estas cidades, todas estas tecnologias. Qual é a percepção que nós temos acerca das nações? Quando nós olhamos para as nações, muitas vezes nós pensamos nas maravilhas das nações, na grandeza das nações, e ficamos tão fascinados que perdemos a perspectiva que Daniel teve sobre as nações. Daniel, quando Nabucodonosor teve o sonho sobre as nações, sobre os grandes impérios da história, Nabucodonosor, como um imperialista, ele olhou para estas nações como uma estátua cheia de materiais preciosos. Porque é assim que o homem natural vê as nações. Vê as nações como a maior grandeza do universo. Mas quando Daniel sonha sobre as nações, o que é que ele vê? Ele vê animais ferozes, sedentos de sangue. É isso que são as nações. Nada mais. E a Bíblia está aqui para nos dar a perspectiva do que são nações. As nações são um grupo, as nossas nações são grupos de imperialistas violentos que querem poder e sangue. Será que estou a ser exagerado? Bem, eu creio que não. Porque é assim que Daniel vê as nações. E é assim que são as nações. Por isso as nações não são o nosso reino, as nações não são a nossa casa, as nações não são o estado final. Por serem sedentes de violência, sangue e imoralidade, as nações são o nosso campo missionário. É isso que são as nações. Então, quando Nimrod culmina aquilo que é o espírito babilónico, que reaparece outra vez no capítulo 17 e 18 do Apocalipse,
que apresenta o quadro da falsa religião universal, dominada de grande perseguição e de grande violência sobre os escolhidos de Deus. Mas avancemos só para mais alguns nomes que estão ainda no capítulo 10, do versículo 21 e versículo 32. E deixem-me mencionar estes nomes. O primeiro nome que aparece aqui, que é importante, ainda neste estabelecimento dos tiranos, é Eber e Peleg. Agora, Eber era o neto de Arfaxade. O autor de Gênesis omite aqui 4 dos 5 filhos de Sem e concentra-se naquele de quem veio Abraão. Este é o foco dele. A traçar a linha de Abraão. E agora é interessante, porque este Eber, o substantivo para Eber é derivado de um verbo que pode significar passar por. E esse termo refere-se àqueles que viviam na região entre rios, ou do outro lado do Eufrates, e passaram do Eufrates para cá, para esta região que seria dos cananeus. O que Moisés está a estabelecer aqui é que este povo Eber, do qual sai Abraão, é o povo da passagem. Que é interessante, porque quando eles chegam no Egito, o que é que acontece com o povo de Israel? A passagem, a Páscoa. Então este é um povo já estabelecido como povo da Páscoa, a linhagem da passagem, a linhagem que receberia a passagem para a terra que Deus prometeu e que através da Páscoa se estabelecia na terra que Deus prometeu e prepararia o reino para aquele que seria a semente de Abraão. Depois temos Peleg. Peleg, na sua raiz, significa dividir, e no contexto esta palavra tem um significado profético. Algo que iria acontecer às nações, iriam ser divididas. Lembra a profecia de Lameque, em Gênesis capítulo 5, 29, a respeito do nascimento de Noé e do início do dilúvio. Este seria um momento em que as terras seriam divididas, as nações seriam divididas e havia divisão de idiomas também. E este nome, só uma nota, este nome prepara-nos para aquilo que vai acontecer no capítulo 11, que é o estabelecimento da Torre de Babel. Então, quais são as ilações que podemos tirar destes capítulos? Eu sei, é denso, às vezes é enfadonho, eu sei. Mas quais são as ilações que podemos retirar daqui? Bom, a primeira ilação é que todas as nações estão unidas a uma mesma família. A família de Noé e seus filhos. Nós estamos unidos a esta família e, consequentemente, estamos unidos a Adão. O que significa que todos nós temos o mesmo sangue. Aliás, o apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, quando ele prega esta tremenda mensagem em Atenas, ele diz: de um só fez toda a raça humana. Deus de um só criou toda a raça humana. Nós somos todos do mesmo sangue. Usamos muita expressão hoje em dia de construção social, não é? Género é uma construção social. Homem e mulher é uma construção social. Sabem o que é uma construção social? Uma invenção social é a raça. Não existem raças. A raças é uma construção social, é uma ideia que promove o racismo e que promove a inferiorização de pessoas diferentes. O que este texto está a dizer é que africanos, brancos, vermelhos, azuis, brasileiros, chineses, são todos uma mesma raça. Então, isto ensina-nos claramente que o racismo é injustificável. Mas como é que nós sabemos que o racismo é injustificável? Bem, nós sabemos que o racismo é injustificável não é pela Declaração dos Direitos Humanos. Isso é ridículo. O que nos ensina o que é o racismo é a palavra de Deus. A maior luta contra o racismo é entender que nós somos todos da mesma linhagem. Somos todos de uma mesma família. Por isso o racismo é injustificável, ainda mais dentro das comunidades dos santos. Quando eu olho para esta igreja, a Congregação Batista do Miratejo, eu tenho que dar graças a Deus, porque é um bom testemunho. Agora, nós não fazemos publicidade para ter pessoas de várias nacionalidades, nós não estamos focados numa etnia específica, nós temos várias pessoas de várias nações aqui dentro. E tudo pela graça de Deus. É incrível. O que é que nos une? O que nos une é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não há dúvida. Por isso o racismo, nós como irmãos temos que exaltar a Deus por esta variedade que temos de cabo-verdianos, angolanos, guineenses, portugueses, brasileiros. Tudo. E temos aqui
Aliás, se eu puser usar a palavra integracionismo ou ser uma igreja integrada, vamos ser uma igreja integrada, não é? Vamos ser uma igreja que tenta integrar tudo. O único momento que podemos usar essa expressão é quando estivermos a falar de nacionalidades. Recebemos todos. Recebemos todos. Todos somos de uma mesma família. Por isso o racismo é injustificável. Isto é só um ânimo para os nossos irmãos e para a nossa igreja, mas também é um aviso. Cuidado. Porque embora nós sejamos agarrados à nossa cultura, à nossa história, à nossa nação, de certa forma, cuidado com o senso de superioridade. Por questões de cor, por questões de cultura. Agora, eu não quero deixar de dizer que existem culturas que são piores que as outras. É verdade. O apóstolo Paulo disse isso. Cretenses sempre mentirosos. E nós temos que dizer isto porque a Bíblia diz. Mas cuidado se começamos a olhar de lado para pessoas só por causa da sua diferença de cor ou cultura. Eu não convido porque ele é diferente. Racismo é injustificável. A segunda coisa que nós aprendemos desta passagem é que a raça humana está irremediavelmente dividida pela cultura, idioma, políticas e etc. Agora, o que mais vezes irrita quando eu ouço um noticiário ou alguns vídeos, especialmente das Nações Unidas, e estes grandes líderes que dizem nós temos que fazer tudo para unir os povos. Temos que criar uma estabilidade, temos que ter mais conversações para... E sempre esta obsessão de quebrar todo o tipo de divisões é ridículo. Deus estabeleceu esta divisão. As divisões têm que haver. Pode haver divisões más, mas há divisões boas que Deus estabeleceu. Então, estas divisões de nações foram estabelecidas por Deus, são irremediáveis, nós não podemos alterar isto. A pergunta que nós temos que fazer é porquê que estas divisões existem, porque elas existem. E estas divisões existem para que a humanidade procure a resposta nas Escrituras, porque não existe outra resposta para as divisões de nações, territórios e idiomas. Há uns anos atrás tínhamos uma menina aqui na nossa igreja que ela estava a fazer licenciatura em idiomas, línguas. É interessante que até ela esteve com o Presidente da República e o Presidente disse-lhe que a profissão dela não dá em nada. Disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas pronto, colocando isso de parte, esta menina estava a ter uma aula na faculdade sobre a origem dos idiomas. E o professor mostrou todas as teorias que explicam a origem dos idiomas. E uma das teorias que ele colocou foi a Torre de Babel. Então esta aluna, para tentar perceber realmente de onde é que nasceram os idiomas, de onde é que veio esta divisão, o professor disse, não sei, não sabe. O que é interessante é que nós sabemos. Tu sabes. O livro que tu tens aí em cima da tua mão, das tuas pernas, que tens na forma digital, ele diz-te onde é que vieram as nações e de onde é que veio esta divisão. Então a solidariedade política e humana e de idioma que o homem tanto quer fazer é uma utopia, é uma mentira. A única solidariedade que pode haver humana no futuro é através de uma coisa só. E este é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as Nações Unidas e estes impérios gastam milhões todos os anos a estabelecer a paz, unidade, a negociar uns com os outros. Milhões. Imaginem se enviássemos o Diogo para lá, para o Parlamento das Nações Unidas, e o Diogo chegava lá e dissesse, sabem uma coisa, eu tenho a solução para a paz das nações. Todos iam olhar de lado, o que é este rapaz que está aqui a fazer, não sabe nada. E o Diogo, como crente, diria, a solução para a união das nações e para a paz, para o quebrar de barreiras, é aquele que foi crucificado na cruz do Calvário. É a única coisa. Não existe outra política, não existe outro sistema social, não existe nada. Cristo. E aliás, é isto que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 14 a 18. As palavras de Paulo. Porque Ele é a nossa paz, Jesus Cristo, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz.
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, outros povos, que estáveis longe, e evangelizou ou deu paz também aos que estavam perto. Versículo 18, porque por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A cruz do Calvário é o elemento unificador das nações, nada mais é. Certo apologeta num dia estava com um líder mundial de um país, um presidente, e ele estava a falar com este presidente, e o presidente estava a viver um momento difícil no seu país e com relação com as outras nações. Grande sofrimento, pobreza, guerra, guerra nacional, internacional. E este político virou-se para este apologeta crente e disse o seguinte: sabes qual é que é a solução para os nossos países? Descrente este político. Disse: qual é que é? A única solução que eu vejo para os nossos países é a fé e o arrependimento em Cristo Jesus. A única solução. De onde é que vem a paz? Da cruz do Calvário. De onde é que vem a destruição da inimizade? Da cruz do Calvário. De onde é que vem a união? Da cruz do Calvário. De onde é que vem o quebrar de barreiras? Da cruz do Calvário. Só da cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Senhor dos céus, que se fez carne para morrer por nós, é a única solução para todas estas coisas. Agora, quando nós olhamos para as nações, olhamos para o aspecto macro das civilizações, das famílias. Mas se reduzirmos para o aspecto micro, a família em si, a família nuclear, vemos que a solução e o princípio é o mesmo. Qual é a solução para os conflitos dentro do lar, entre esposa e marido, filhos e pai? Qual é a solução? Cristo Jesus. Aliás, a família é um micro-organismo daquilo que são as nações. É a mesma estrutura, só que menor. E a solução para haver paz é o Senhor Jesus Cristo. Se tu não tens Cristo como Salvador, tu precisas dele hoje. Como nós lemos na nossa passagem, hoje é o dia da salvação. E Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores imundos que merecem o inferno, como tu e eu. A única coisa que tu tens que fazer é colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo, arrepender-te dos teus pecados e dizer como aquele homem que estava diante do templo: sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, Deus, que sou pecador. Outras coisas que podemos ver acerca destas ilações da nossa passagem, e nós temos que avançar rápido, é que se mantivermos Gênesis 3:15 em mente, vemos que Moisés está a estabelecer duas linhagens, a linhagem da serpente e a linhagem da mulher. E vemos também que este capítulo 10 comprova que Deus governa sobre as nações. Aliás, Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 21, depois de revelar o sonho a Nabucodonosor, ele diz o seguinte: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Esta passagem demonstra, capítulo 10 e capítulo 11 de Gênesis, demonstra o quão soberano é Deus sobre as nações. Salmo 22, 28, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa o quê? As nações. Deus governa as nações. E por fim, estas passagens estão aqui para demonstrar que o foco principal de Moisés é traçar uma linha até Abraão. Aquele que seria o amigo de Deus e o pai de muitas nações. O pai de muitas nações. Então, na origem das nações, Moisés mostra-nos não só os territórios, não é? Os novos territórios, ou seja, os novos países que delimitam as nações. Ele demonstra também os tiranos, os novos rebeldes que dominam as nações. Por fim, ele agora mostra as torres, a nova ordem mundial através da rebelião das nações. Deixem-me ler esta passagem para os irmãos. Abram comigo em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde,
Edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam. Vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. De start, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Depois de ver o estabelecimento dos territórios e a ascensão dos tiranos, vemos que a primeira coisa que este povo faz, que este novo povo faz, é construir uma torre. A Torre de Babel. Agora é interessante que eles tinham uma língua só. E isto é significativo no texto porque a língua está associada à cultura. Espertos na área acreditam que quando um indivíduo aprende o idioma, aprende a cultura de onde provém esse idioma. É por isso que uma das estratégias das escolas públicas era ensinar aos estrangeiros o idioma da nação, porque queriam que eles, a pouco e pouco, fossem separando da sua cultura nativa e abraçassem a cultura da nação onde eles vivem. Então o idioma traz a cultura. Então eles unem-se, têm o mesmo idioma, têm a mesma cultura e unem-se. E unem-se para quê? Eles olham para uma terra, ao Oriente, e esta expressão Oriente é importante porque quando nós vemos este distanciar do Oriente, lembramos daquilo que aconteceu com Adão e com Caim, que eles afastaram-se do Oriente, afastaram-se do lugar do Éden, do lugar da bênção. Eles afastam-se disso. Afastam-se do Oriente e vão para um lugar chamado Sinar, onde é a Mesopotâmia e o atual Iraque. E eles aí disseram uns aos outros: vamos juntar estes tijolos e vamos construir. Agora, no momento que Moisés diz isto ao povo, o povo lembra-se: tijolos, fazer tijolos, era isto que nós fazíamos no Egito. Passámos anos a fazer. Então eles entendem o que é que está a ser referido aqui nesta Torre de Babel. Eles sabem logo por isto que não é nada bom. Porque eles lembram-se de quando eles estavam a construir tijolos, era debaixo de uma nação tirana. Eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Então os tijolos serviram para betume, para construir, e o betume para argamassa. Então eles veem todas estas coisas, ouvem Moisés e pensam: o que é que eles estão a fazer? O que eles estão a fazer é começar a aplicar as suas ciências. Aliás, como Caim e a linhagem que vem dele, os homens ímpios são engenhosos nas tecnologias. Eles demonstram isto aqui. Juntam toda a sua inteligência, toda a sua sofisticação e fazem estes tijolos e esta argamassa. E qual era o intuito? O versículo 4 diz-nos o plano. O plano é edificar uma cidade-estado, uma torre que chega ao topo dos céus e que ninguém seja espalhado. Então qual era o propósito aqui? Bem, o propósito era fazer uma torre numa cidade que não fosse uma cidade apenas política, mas uma cidade religiosa. Historiadores chamam isto de zigurate, e zigurate é uma figura ou uma torre que aparece em vários lugares do mundo. Zigurate, estas torres. E o propósito é criar uma torre que seja uma porta ou um escadote para os céus, uma escada para os céus. E nesta época, estas pessoas acreditavam que podiam ter contacto com os deuses através destes zigurates. Então eles constroem este zigurate, mas não podia ser um zigurate qualquer. Tinha que ser uma zigurate tão grande que se alguém se espalhasse ou se afastasse, pudesse ver a torre de longe para se aproximar. Esta porta dos deuses. E este zigurate era uma figura de rebeldia contra Deus. E vemos esta rebeldia pelo nome que eles querem. Eles não querem dar o nome de Deus a esta torre. Eles não querem que Deus reine sobre esta torre. Eles juntaram-se a dizer: nós temos que fazer uma declaração dos nossos direitos. Temos que fazer uma declaração diferente. Temos que colocar a revelação de Deus lá. Temos que criar uma declaração humanista. Algo que defina a nossa qualidade, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Para criarmos um nome para nós.
Lembram-se que no tempo de Enos começou a ser invocado o nome do Senhor. Eles disseram, isto tem que acabar, esta história de invocar o nome do Senhor, isto tem que deixar essa religiosidade. Vamos focar-nos em nós, olhar para nós. E esta torre está para isto. Eles fazem esta torre para olhar para eles mesmos, criar um nome para eles. Deus tem que ser descartado das nações. E enquanto eles estão neste processo de criar todas estas coisas, o que é que acontece? Agora esta é a ironia do texto. E este versículo, podem marcar até nas vossas Bíblias, é central nesta passagem. A torre cresce, 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 cresce. Deve ser uma torre enorme. Todos se alegram na sua adoração, na sua rebeldia contra Deus. E de repente quem vem visitar é Deus. Agora o texto usa um verbo interessante. Logo no versículo 5. Então desceu o Senhor. Que irónico. Todos estão lá em cima, na sua glória. Lá no topo. Chegamos ao ápice da nossa glória. E Deus tem que descer. Quão pequeninos somos nós. Quão pequeninos somos nós. Deixa isto penetrar na tua mente. Quão pequenos e miseráveis somos nós. Que Deus até tem que descer para ver uma torre. Isto no mínimo é cómico. Então ele desce e vê aquilo que eles edificam lá. Esta ironia demonstra que o orgulho do homem não serve para nada. Isto era um povo que estava a construir algo para mostrar a sua glória, mas isto não serve para nada. Nós sabemos o final da história. Deus traz a confusão com este Babel, a confusão de línguas. Eles começam no blá, 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 não se entendem uns aos outros e não conseguem construir a torre. Vem o juízo sobre o seu pecado. Para terminar, eu gostaria de tirar uma aplicação aqui. Muito simples. Tu que tens Jesus Cristo como Salvador, tu sabes o que é verdadeiramente a humildade. Sabes o que é estar debaixo de um Senhor. Sabes porque tu tens o Senhor Jesus Cristo, tu sabes submeter às autoridades, sabes quem é a autoridade da tua vida, e se Deus nos mandou ser humildes, nós somos humildes. Ele é o nosso Rei. Mas se tu não tens Cristo como Salvador, só existe uma atitude no teu coração. Provavelmente é de soberba. E tu, como estes homens aqui, olhas para a palavra de Deus, para a igreja, para Deus, para Jesus Cristo, de cima para baixo. Pensando, eu não preciso disto. Sou autossuficiente. Por que eu preciso de Deus? O cristianismo é coisa para fracos. Vocês, como têm medo dos problemas do mundo, querem se agarrar em alguma coisa para ter esperança. É soberba humana. Mas fica a saber hoje que na tua soberba existe alguém que está a olhar por cima de ti. E que olha. E Deus olha para todos os homens desta terra e Ele olha com juízo, sim, como juiz justo, mas também com grande misericórdia. Ao olhar Deus para os homens soberbos e corruptos que se revoltam contra Ele, Ele olha para baixo, olha para o lado e diz: o que é que tu podes fazer por eles, ao seu filho? Se eu posso ir lá abaixo, descer e morrer por eles. O pai diz: ok, vai. Veste-se de um corpo, toma a forma de servo e entra na cidade dos homens da Babilónia. E diz: creiam em mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao verdadeiro Deus sem ser por mim. E Deus a olhar para o seu filho e dizendo ao seu filho: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Eu vou glorificar o meu filho que está aí embaixo convosco. Anos mais tarde o filho é levantado e é colocado naquela cruz do Calvário como propiciação por todos os pecadores. É escarnecido pelos maiores impérios. É escarnecido pelos grandes intelectuais da sua época e os grandes filósofos. Mas os pequeninos, os desesperados, aqueles que foram quebrantados pela palavra do Senhor, batem no peito e dizem: sê propício a mim, Deus, que eu sou pecador. Não saias esta manhã olhando Deus de cima para baixo. Olha para Deus de baixo para cima. E olha para aquele que é o Senhor, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que tu tens que fazer? Arrepende dos teus pecados e coloca a tua fé no Senhor Jesus Cristo. É difícil isto? É difícil? Continuarás a levar a tua vida como estes grandes babilónios? Queres a glória do mundo para quê? Jesus disse: do que é que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Nós só podemos dizer que este livro de Gênesis, na sua primeira etapa, tira o nosso hálito, Senhor, tira o nosso sopro. Deixa-nos boquiabertos, Senhor. Que tudo aquilo que nós precisamos de saber acerca da estrutura da sociedade, de nós mesmos, do mundo, do pecado, de Ti, do Teu Filho Jesus Cristo, de todas as Tuas profecias, de tudo, Senhor, está revelado aqui. E, Senhor, nós queremos olhar para as nações como Tu olhas. Queremos olhar para as nações não como elementos para o nosso conforto e para o nosso benefício, mas como animais ferozes, sedentos de sangue, mergulhados no pecado e que precisam de um Salvador. Usa esta igreja para que seja uma luz às nações. Uma luz para todos os povos que estão perdidos, cegos, completamente mergulhados nas suas transgressões. Porque nós temos a esperança, nós temos a verdade, nós temos a história, nós sabemos como é que isto termina. Nós sabemos que a glória será para ti e tu vencerás, porque tu enviaste o teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro, que é o Salvador das nações. Por isso nós vamos, Senhor, confiando que aquele que criou as nações é aquele que quer resgatar as nações através do seu Filho. No processo, Senhor, ajuda-nos a olhar para Ti e a ver o quão grande Tu és. Ajuda-nos a ser humildes, quebrantados. Ajuda-nos a ser dependentes de Ti e ajuda-nos a confiar em Ti. Não vivendo amedrontados pelas vicissitudes das nossas nações, pelas coisas, confusões, tudo aquilo que se passa, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti e a viver em paz, porque existe um que está sobre as nações. Em nome de Jesus. Amém.